Olá, pessoal! Esta noite nós vamos deslizar para uma das histórias para dormir mais improváveis. Como os maias transformaram o universo em uma grande agenda escolar. Você se ajeita debaixo do cobertor e eu conto que, mais de 1000 anos atrás, havia gente olhando para o céu noturno e tratando as estrelas como lembretes de tarefas. É como colocar um alarme no celular para lembrar da consulta no dentista. Só que, no caso deles, o alarme era o Sol atravessando o horizonte no momento exato. Então, antes de ficar confortável, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. E comenta aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são nesse momento. Agora, abaixe as luzes e vamos juntos entrar devagar nessa jornada de hoje à noite. Você estica as pernas sobre o cobertor e imagina o calendário não como números em uma folha, mas como a primeira campainha cósmica tocando no céu. Você está sentado em uma carteira de madeira, e no ar não há pó de giz, mas sim o perfume da resina de copal queimando. O calendário começa com um bactum, um bloco imenso de tempo. Imagine o início de um semestre tão longo que até seus tataranetos ainda estariam presos nele. Sinceramente, você provavelmente não sobreviveria a esse plano de aula. Os maias acreditavam que o universo havia começado em 3114 a.C., muito antes de inventarem a pizza de cantina. Esse dia foi marcado como o primeiro dia de aula de todos os tempos. Cada batspum depois disso era como mais um sinal de campainha, puxando você de volta para a sala de aula cósmica, quisesse ou não. Ao folhear essa agenda celeste, você percebe que ela não era apenas prática, mas também poética. Cada ciclo se alinhava com os céus, como o sol surgindo sobre os templos de Chichén Itzá no equinócio, projetando sombras em forma de serpentes. É como se os professores estivessem mostrando seus melhores slides, mas usando pebra e luz. Um fato histórico bem conhecido: os maias gravaram seus calendários em pedra, em monumentos que hoje ainda são mal interpretados como previsões de apocalipse. Mas aqui vai um detalhe curioso: eles não usavam meses como os nossos. Cada mês tinha 20 dias. Imagine explicar ao seu chefe que você só vai entregar aquele relatório no 20º dia do mês de Pop. Boa sorte com o RH. Historiadores ainda discutem se o calendário era apenas feito para rituais religiosos ou se também servia como organizador da vida cotidiana. Você, porém, já meio sonolento, não se preocupa com esse debate. Apenas registra mentalmente que a primeira campainha cósmica tocou, chamando todos para a aula. E enquanto se afunda mais fundo no travesseiro, você sente que o tempo não corre em linha reta, como em uma agenda de papel. Ele se curva, retorna, recomeça. Um calendário que nunca acaba. Um recreio que nunca chega. Ou talvez um recreio que se repete para sempre. Você já está meio acomodado no travesseiro quando percebe que, para os maias, cada página dessa agenda cósmica tinha algo mais, deveres. Não aqueles da escola comum, de matemática ou redação, mas tarefas dadas pelos deuses. Como se fossem professores exigentes que adoravam cobrar prazos. Você imagina abrir sua agenda e encontrar escrito: entregar oferenda antes do pôr do sol. Assinado Itzamna. Nada de corrigir gramática, nada de nota vermelha na prova de geografia. O castigo aqui podia ser uma seca prolongada ou uma colheita arruinada. As cerimônias religiosas eram como trabalhos escolares coletivos. O calendário dizia: hoje é o dia certo para plantar milho, ou hoje é o momento ideal para dançar diante do templo. Era como se o tempo não fosse apenas marcado, mas programado. Você não tinha a escolha de adiar, não podia pedir prorrogação de prazo. Os professores cósmicos não aceitavam desculpas do tipo: desculpa, esqueci minha oferenda em casa. Um fato histórico bem conhecido é que os maias observavam o movimento do Sol e da Lua para organizar rituais agrícolas. O plantio e a colheita obedeciam não apenas às estações, mas também a dias sagrados registrados na agenda. Já a curiosidade excêntrica é que alguns sacerdotes carregavam cordões de contas coloridas que funcionavam como lembretes portáteis, uma espécie de planner de bolso feito de jade e conchas. Imagina você anotando provas da escola num colar pesado pendurado no pescoço. Historiadores ainda discutem se essas obrigações eram impostas a toda a comunidade
ou se apenas a elite sacerdotal precisava seguir a agenda ao pé da letra. Você, claro, pensa em como seria injusto se só você tivesse que fazer lição, enquanto o resto da sala brincava no recreio eterno. E há também os feriados cósmicos, dias em que o calendário exigia festas, procissões, jogos e até jejuns. Você caminha pela imaginação como se fosse um aluno espiando o mural da escola. Próxima semana, ritual de agradecimento à chuva. Comparecer obrigatoriamente. É ao mesmo tempo tedioso e solene. Você sente o peso de viver num mundo em que o tempo não pertence a você, mas aos deuses professores, que corrigem cada atraso. Enquanto o sono vem chegando, você quase sorri ao imaginar a cena. Você tentando colar em uma prova espiritual e o vigia celeste te pega no flagra. Não há como trapacear quando o exame é o próprio movimento das estrelas. Você vira de lado, ajeitando o cobertor no ombro, e entra em mais uma página dessa agenda interminável. Agora não são mais deveres ou feriados, mas sim aquele momento inevitável. Aula de matemática. Só que, no caso dos maias, a matemática era ensinada com pedras, conchas e milho. Você imagina abrir a mochila e, em vez de lápis e régua, encontrar um punhado de grãos cuidadosamente empilhados para resolver problemas de tabuada. O sistema deles era vigesimal, baseado no número 20. É como se a professora dissesse: vamos esquecer o 10, aqui a prova vale até 20. Você conta nos dedos dos pés e das mãos, literalmente. É um sistema lógico, mas que rapidamente se transforma em lição de casa infinita. Multiplicar por 20 parece interminável e você já sente preguiça só de pensar. Um fato histórico bem conhecido é que os maias criaram um sistema numérico sofisticado, capaz de lidar com cálculos astronômicos. Eles usavam pontos para representar unidades e barras para indicar conjuntos de 5. Mas aqui vem a curiosidade excêntrica: o zero. Os maias foram um dos primeiros povos do mundo a usar o conceito de zero, um simples caracol esculpido que representava o nada. Imagine a cara dos alunos na primeira vez que o professor disse: aqui está um número que significa nada. Aposto que metade da sala ficou confusa e a outra metade tentou desenhar caracóis engraçados no caderno. Historiadores ainda discutem se o zero foi inventado de forma independente pelos maias ou se ideias anteriores viajaram de outras culturas. O debate continua como aquela eterna briga entre professores de matemática e filosofia. Afinal, o nada pode ser contado? Você observa mentalmente a lousa cósmica, fileiras de pontos e barras, rabiscos que parecem um joguinho de Tetris mal organizado. A cada linha, um cálculo de ciclos solares, lunares e planetários. Nada de resolver: João comprou 3 maçãs. Aqui a pergunta era: quantos dias faltam até que Vênus apareça no horizonte? Difícil colar de alguém nesse tipo de prova. E aí você ri sozinho com uma imagem. O professor Maia, sério, cobrando lição de casa feita com feijões empilhados em pedacinhos de madeira. Você tenta imaginar alguém dizendo: desculpe, meu cachorro comeu meus grãos de milho. Talvez até funcionasse. Você se afunda mais fundo no travesseiro, quase hipnotizado pela repetição dos números. Ponto, 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 barra. Ponto, barra. Como uma canção de Nina matemática, cansativa e suave ao mesmo tempo. A agenda cósmica continua a ensinar, mas sua mente já começa a bocejar, como se cada cálculo fosse um convite ao sono. Você respira fundo, sentindo o ar frio da noite, e a próxima página da agenda cósmica se abre diante de você. Agora não é mais sobre deveres ou cálculos, mas sobre aquele quadro de horários que toda escola tem. Só que em vez de matemática às 8, português às 9 e recreio às 10, os maias organizavam seus dias com base no Sol, na Lua e em Vênus. É como se o universo fosse o inspetor de corredor,
sempre de olho para garantir que você estivesse na aula certa na hora certa. O sol marcava as grandes entradas e saídas, nascer e pôr, como o sinal da manhã e da saída da escola. A lua cuidava das transições menores, lembrando você de que cada fase tinha uma função, como os ciclos de tarefas semanais. Já Vênus, esse sim era o professor chato. Aparecia em intervalos específicos e exigia atenção especial, porque qualquer erro de cálculo podia significar desastre. Um fato histórico bem conhecido, os maias alinhavam seus templos com precisão para que a luz do sol ou da lua passasse por aberturas em dias específicos. O calendário não era só uma tabela, mas também estava esculpido na própria arquitetura. A curiosidade excêntrica é que algumas inscrições mostram que eles registravam até a primeira aparição de Vênus no horizonte, como se fosse um aviso de prova surpresa. Imagine você sentado em sala e, de repente, o professor anuncia: "Hoje tem prova porque Vênus decidiu aparecer." Historiadores ainda discutem se esses ciclos celestes eram usados mais para planejar rituais religiosos ou para ditar tarefas agrícolas. Talvez fosse uma mistura dos dois, como uma escola que insiste em misturar matemática com educação física na mesma manhã. Você passa os olhos imaginários nesse quadro de horários: Sol às 7, Lua às 10, Vênus às 14. Nada de intervalos livres, nada de professores faltando. O cosmos não aceitava justificativa de "perdi o ônibus." E você pensa na sua própria vida. Quantas vezes você já deixou o despertador tocar no modo soneca? No mundo maia, isso não era opção. O sol aparecia na hora certa, a lua seguia o cronograma e Vênus exigia a presença obrigatória. A agenda não dava espaço para improvisos. Enquanto você se ajeita ainda mais fundo no travesseiro, a sensação é de estar preso numa aula sem fim, em que o relógio da parede é o céu inteiro. O ponteiro não é de metal, mas uma estrela que se move lenta e inaplacável. Você sorri de leve, meio cansado, pensando que, pelo menos, nessa sala de aula cósmica, ninguém anota seu nome no caderno por estar cochilando. Você suspira devagar, como se estivesse abrindo mais uma página daquela agenda cósmica interminável. Só que agora não há mais horários previsíveis. O que aparece são provas surpresa, aquelas que você sempre teme porque nunca estudou o suficiente. Para os maias, essas provas eram sinais inesperados do céu. Eclipses, cometas, alinhamentos que mudavam a rotina de todo mundo de repente. Imagine estar tranquilo, cuidando da plantação ou preparando um ritual, quando o sol começa a desaparecer atrás da lua. É como se o professor apagasse a luz da sala sem aviso e dissesse: "Surpresa! Prova agora mesmo." Você olha ao redor e não tem como escapar. O céu inteiro virou a folha de questões, e a única coisa a fazer era encarar. Um fato histórico conhecido: os maias eram observadores atentos de eclipses solares e lunares. Eles conseguiam prever muitos desses fenômenos com base nos ciclos registrados no calendário. A curiosidade excêntrica é que alguns textos sugerem que os eclipses eram vistos como momentos de perigo, exigindo rituais para proteger a ordem do universo. Era como se, durante a prova surpresa, a turma inteira tivesse que dançar, rezar ou oferecer milho para não repetir de ano cósmico. Historiadores ainda discutem se essas interpretações eram realmente crenças apavoradas ou se, na prática, os eclipses eram oportunidades de reforçar o poder da elite sacerdotal. Talvez fosse um pouco dos dois, afinal, todo professor gosta de lembrar quem é que manda quando distribui provas sem aviso. Você se imagina ali, olhando para o céu escurecer no meio do dia. O silêncio se instala. Pássaros param de cantar e até o vento parece segurar o fôlego. É a tensão que você sente quando a professora de repente fecha a porta da sala e anuncia: "Guardem os livros, avaliação agora mesmo." No fundo, você sorri de leve porque pensa em como seria tentar colar nessa situação. Não há como olhar para a prova do colega. O colega também está olhando para o céu, apavorado.
e a única resposta possível é esperar que o sol volte a brilhar, como se fosse o professor devolvendo a prova corrigida com a nota mínima para passar. Enquanto você se afunda mais no travesseiro, percebe que essas provas surpresa tinham também um efeito curioso. Lembravam a todos de que ninguém controlava o cronograma da vida. Nem mesmo os reis, nem mesmo os sacerdotes. Era o céu quem decidia quando a avaliação começava. E nesse detalhe, o calendário maia não era uma agenda comum, mas uma constante lembrança de que o aluno nunca é o professor. Você fecha os olhos por um instante, mas a próxima página da agenda cósmica surge diante de você, mais séria desta vez. É o momento de encarar o professor mais rigoroso de todos, Vênus. Para os maias, esse planeta não era apenas uma estrela brilhante no céu, era uma disciplina difícil, com nota que podia mudar o destino de reis e cidades inteiras. Você imagina abrir o boletim cósmico e ver uma coluna inteira com as aparições e conjunções de Vênus, cada uma marcada com um cuidado quase obsessivo. O planeta tinha um ciclo específico, e qualquer erro de cálculo podia significar dias de azar ou rituais extras. Não era como perder um ponto em matemática ou esquecer de entregar a lição. Aqui, cada deslize podia alterar a ordem do mundo ao seu redor. Você se encosta mais no travesseiro, sentindo aquela mistura de fascínio e medo, como se estivesse na presença de um professor que sempre sabe quando você colou. Um fato histórico bem conhecido é que os maias registravam com precisão o ciclo de Vênus, usando-o para planejar guerras, rituais e celebrações. Já a curiosidade excêntrica é que em alguns códices eles descreviam Vênus como um professor que não tolera atrasos, atribuindo ao planeta um temperamento quase humano. É como se você estivesse tentando passar de ano e o professor planetário estivesse observando cada passo seu com uma lupa gigante. Historiadores ainda discutem se essa atenção a Vênus era mais astrológica ou realmente tinha implicações práticas na vida cotidiana. Talvez fosse uma mistura de ambos, uma disciplina que unia cálculo preciso e superstição, como a prova final de um semestre impossível. Você imagina agora o impacto de um erro. O calendário marcando o aparecimento de Vênus errado seria como entregar o relatório com dias de atraso. Desastres pequenos e grandes poderiam se acumular. Mas, por outro lado, acertar a previsão exata era motivo de orgulho, como quando você tira 10 em uma prova extremamente difícil, mas multiplicado por milhares de olhos celestes observando. Enquanto você se ajeita ainda mais fundo, percebe que estudar o planeta Vênus não era só para entendê-lo. Era uma lição sobre disciplina, paciência e respeito pelo tempo. E de forma curiosa, mesmo cansado, você se sente confortável com essa ideia. O professor mais rigoroso do universo também é o que mantém tudo funcionando. Você boceja lentamente, sentindo os ciclos de Vênus se entrelaçarem com o seu próprio ritmo de sono. Cada conjunção e cada eclipse do planeta parece embalar você. Uma canção de ninar astronômica que lembra que, mesmo com professores exigentes, você está seguro sob o céu estrelado. Você se ajeita no travesseiro, percebendo que chegou a hora do recreio cósmico. Para os maias, isso não significava apenas correr pelos corredores ou brincar de pique-esconde. O recreio tinha a forma do jogo de pelota sagrada, uma atividade que misturava esporte, ritual e estratégia, quase como se fosse o intervalo entre provas e aulas do calendário celestial. Você se imagina dentro da quadra de pedra, a bola de borracha sendo golpeada com os quadris e cada movimento tendo significados muito maiores do que simples pontos. O jogo de pelota era mais do que entretenimento. Ele representava a luta entre a vida e a morte, o equilíbrio entre deuses e humanos, e até decisões políticas. Você sente a tensão no ar como se estivesse no recreio da escola, mas sabendo que cada jogada poderia mudar o futuro de alguém. E mesmo assim, há uma sensação curiosa de leveza, a adrenalina do momento misturada com a beleza da tradição. Um fato histórico conhecido é que algumas partidas de pelota eram realizadas em grandes praças, com arquibancadas de pedra, e podiam atrair milhares de espectadores. A curiosidade excêntrica é que, em certos jogos,
os perdedores podiam ser sacrificados, algo que, claro, você provavelmente não gostaria de enfrentar e definitivamente não seria aceito nas escolas modernas. A analogia é como imaginar que, se você perder no recreio, precisa repetir o ano, só que de um jeito muito mais extremo e teatral. Historiadores ainda discutem se os sacrifícios eram regra geral ou apenas exceção em jogos cerimoniais. O que você percebe, no entanto, é que o jogo servia também como um intervalo ritual, um momento em que a comunidade se reunia, se divertia e se preparava para os próximos ciclos do calendário. Você imagina a bola quicando no chão de pedra, o som ecoando entre os templos e o calor do sol sobre os ombros, quase como um lembrete de que, mesmo em recreios sagrados, o tempo não para. Cada partida termina e logo outra começa, como se fosse um ciclo contínuo de brincadeiras e responsabilidades. Enquanto você se aconchega mais no cobertor, sente que esse recreio não é apenas físico, mas também mental. Um intervalo para respirar, observar o céu e perceber que, mesmo entre deveres e provas, há momentos de leveza. O jogo de pelota sagrada se torna uma melodia suave que embala seu sono, lembrando que a vida, assim como o calendário maia, é uma mistura de disciplina e pausas cuidadosamente planejadas. Você se ajeita mais fundo no travesseiro. E agora a agenda cósmica te leva a uma excursão ao passado profundo. Não é uma viagem literal, mas uma exploração mental de como os maias registravam eventos históricos como se fossem anotações em uma agenda escolar. Cada rei, cada vitória, cada alinhamento astronômico era cuidadosamente registrado, quase como se cada entrada fosse um dever de casa que precisava ser completado com precisão. Você imagina folhear essas páginas de pedra ou de códice de papel de amatê, vendo rabiscos, números e glifos que contam histórias de governantes e suas conquistas. É como encontrar o diário da turma, mas em vez de fofocas, você encontra datas de coroações, guerras e festas sagradas. Cada registro é um lembrete de que o tempo não era apenas medido, mas também documentado, transformando a história em uma disciplina obrigatória. Um fato histórico conhecido é que os maias usavam seu calendário para registrar acontecimentos significativos, garantindo que cada evento tivesse um lugar correto na linha do tempo. A curiosidade excêntrica é que algumas dessas inscrições incluem pequenas notas marginalizadas, como se estudantes distraídos tivessem rabiscado comentários nos cantos, observações sobre fenômenos naturais, piadas internas ou pequenos eventos cotidianos. Você imagina um estudante maia tentando escrever: "O rei comeu muito milho hoje", ao lado de uma importante cerimônia. Historiadores ainda discutem se essas margens eram usadas intencionalmente ou se eram apenas distrações aleatórias de escribas. Mas você percebe que, independentemente disso, elas dão vida à história, transformando registros formais em pequenas janelas para o cotidiano de pessoas que viveram há séculos. Enquanto você fecha os olhos por um instante, sente que essa excursão é como folhear um álbum de fotos antigo. Mas ao invés de imagens, são símbolos e datas. Cada entrada te lembra que a memória coletiva era cuidadosamente organizada, como uma grande agenda que nunca perde páginas. E você se sente parte disso, mesmo sem perceber. Cada batida do coração, cada respiração tranquila sob o cobertor, se conecta com os ciclos antigos, com a necessidade humana de marcar o tempo, de registrar o que é importante. O passado profundo se torna suave, quase tangível. E você percebe que a história, assim como o sono, é feita de camadas sobrepostas que se entrelaçam em silêncio, ensinando sem exigir esforço. Você respira devagar, sentindo o travesseiro envolver seus ombros, e a agenda cósmica te leva agora até o quadro de avisos mais dramático, os avisos apocalípticos. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso fim do mundo maia, e agora percebe que, na realidade, não passava de um lembrete cuidadosamente registrado no calendário. Era como um post-it gigante pregado na parede da escola cósmica. Atenção! Ciclo terminando. Prepare-se para recomeçar. Para os maias, o fim de um ciclo não significava destruição real, mas sim a conclusão de um Bactum e o início de outro. Era uma oportunidade para refletir, organizar e reiniciar os registros, quase como quando você termina um semestre e começa outro com novas matérias e novos horários.
Você imagina o conselho de sacerdotes, reunido, atualizando a agenda celestial e murmurando entre si. Mais um ciclo concluído. Hora de planejar o próximo. Um fato histórico bem conhecido é que a data 21 de dezembro de 2012, celebrado no calendário moderno como o suposto fim do mundo, na verdade marcava o término de um Bactum e o início de outro. A curiosidade excêntrica é que em algumas inscrições há desenhos que parecem pequenas notas de rodapé, quase como se um escriba tivesse desenhado um dinossauro ou um pequeno monstro para ilustrar o fim de um ciclo, brincando com a ideia de catástrofe. Historiadores ainda discutem se os maias tinham alguma preocupação real com o fim, ou se era puramente simbólico, uma forma de organizar o tempo e lembrar que tudo recomeça. Para você, deitado, essa é a parte fascinante. O conceito de fim que não é fim, mas sim transição. Como se o universo tivesse um botão de reset constante. Enquanto você se aconchega mais fundo, visualiza o grande quadro de avisos, sinais celestes, datas importantes, observações ritualísticas e pequenas brincadeiras gravadas nas margens. Tudo organizado com precisão, mas também com um toque humano, quase como se o calendário tivesse personalidade. E enquanto seus olhos se fecham lentamente, você percebe que o apocalipse da agenda não é assustador, mas reconfortante. Ele ensina que o tempo é cíclico, que cada fim é apenas um novo começo, e que mesmo diante do que parece enorme e inevitável, há ordem e continuidade. Você sente uma calma suave se espalhar, como se o universo inteiro estivesse te embalando para um sono tranquilo. Você sente o travesseiro abraçando sua cabeça e a agenda cósmica te leva agora para a parte que mais parece planejamento escolar moderno: tarefas extras e lembretes. Para os maias, isso significava observações astronômicas detalhadas, registros de eclipses, alinhamentos planetários e notas sobre colheitas, tudo cuidadosamente anotado como se fossem deveres obrigatórios. Você imagina abrir o caderno de tarefas e encontrar uma lista infinita. Registrar primeiro aparecimento de Vênus, medir sombra do templo ao meio-dia, anotar variação do milho após a chuva. Essas tarefas não eram opcionais. Cada registro tinha peso e importância para a comunidade. Você sente a pressão imaginária de cumprir cada linha, como quando na escola você precisava entregar um trabalho que valia metade da nota do semestre. A diferença é que aqui, errar podia significar mudanças no calendário ritual ou agrícola, algo muito mais sério do que perder pontos na prova de matemática. Um fato histórico conhecido é que os maias possuíam códices que funcionavam como agendas de tarefas, detalhando previsões astronômicas e acontecimentos importantes. A curiosidade excêntrica é que alguns desses registros incluem notas que parecem pequenas piadas ou observações pessoais, por exemplo, comentários sobre como o milho estava preguiçoso em crescer, ou como os sacerdotes discutiam sobre qual dia era mais auspicioso para dançar. É como se um estudante hoje escrevesse "Professor está bravo de novo" no canto do caderno. Historiadores ainda discutem se essas observações marginalizadas eram intencionais ou apenas distrações de escribas. Para você, deitado e com os olhos pesando, é divertido imaginar que os antigos escreviam pequenas notas espirituosas para não enlouquecer com tanta disciplina. Você visualiza mentalmente a página da agenda. Listas de tarefas intercaladas com observações pessoais, datas de cerimônias, previsões de eclipses e alinhamentos de planetas. Tudo se mistura em um fluxo contínuo de responsabilidades e curiosidades, lembrando que mesmo em sociedades antigas havia espaço para pequenas expressões humanas. E enquanto se aconchega mais, percebe que essas tarefas, apesar de rígidas, não são opressoras. Elas são parte do ritmo natural do tempo, como se cada dever fosse uma batida lenta que embala você, preparando para o próximo ciclo e suavizando o caminho para o sono que se aproxima. Você boceja suavemente, sentindo a agenda cósmica se desenrolar para a próxima parte, as celebrações sazonais. Para os maias, essas festas não eram apenas momentos de diversão, mas marcos importantes dentro do calendário, como se fossem feriados escolares planejados com precisão celestial. Você se imagina andando entre templos e praças,
ouvindo tambores e cânticos, vendo toda a comunidade reunida, cada gesto registrado na agenda como uma linha obrigatória de presença. Cada celebração estava ligada a ciclos astronômicos e agrícolas. Havia festivais para saudar o sol, honrar a lua ou agradecer a chuva. É como se o calendário fosse um grande mural de eventos que ninguém podia ignorar, onde cada data tinha sua própria importância ritual e social. Você sente a energia vibrando ao seu redor, misturando o barulho das multidões com o cheiro da resina que queima nos altares. Um fato histórico bem conhecido é que os maias tinham festas para marcar o solstício e o equinócio, datas que alinhavam perfeitamente com seus templos e pirâmides. A curiosidade excêntrica é que em algumas dessas celebrações, as pessoas usavam máscaras de jade e ornamentos de penas, como se fossem alunos se fantasiando para uma apresentação teatral obrigatória. Imagine você tentando dançar com uma máscara pesada no rosto, tentando não tropeçar enquanto segue o ritual de milhares de anos. Historiadores ainda discutem se essas celebrações eram mais voltadas para a devoção religiosa ou para reforçar o poder político dos líderes. Talvez fosse uma mistura das duas coisas: diversão, disciplina e política. Tudo em um só evento. Enquanto você se aconchega mais fundo no travesseiro, sente o ritmo dessas festividades te embalar. O som dos tambores é como um metrônomo suave, marcando a passagem do tempo. Cada dança, cada oferenda, cada música parece feita para lembrar que, mesmo dentro de uma vida cheia de deveres, há momentos para celebrar e se maravilhar com a ordem do mundo. E você percebe, com um sorriso sonolento, que essas celebrações são como pequenas pausas planejadas no meio da rotina. Um lembrete de que, entre provas, tarefas e observações astronômicas, sempre há espaço para alegria, leveza e conexão. É um convite silencioso para se entregar ao fluxo do tempo, deixando o corpo relaxar, enquanto a mente absorve o ritmo suave da tradição maia. Você respira fundo, sentindo o cobertor envolver seu corpo, enquanto a agenda cósmica avança para outro tipo de anotação: os ciclos de adoração e oferendas. Para os maias, a vida diária e os ciclos de culto estavam intrinsecamente ligados ao calendário. Cada dia tinha uma finalidade específica, como se fosse um plano de aula detalhado, dizendo o que plantar, a quem oferecer e quando observar os astros. Você imagina um mural de pedra com linhas e glifos, cada um representando tarefas espirituais que precisavam ser cumpridas com precisão. As oferendas não eram apenas simbólicas, eram parte do ritmo da comunidade e do universo. Milho, velas, jade, copal, cada elemento tinha seu lugar certo no tempo, registrado na agenda, como se fosse uma lição de casa obrigatória. Você sente o cheiro da resina e o calor da chama das velas, como se estivesse dentro da cerimônia, observando cada detalhe com curiosidade. Um fato histórico bem conhecido é que os maias ofereciam sacrifícios rituais, animais, alimentos e às vezes objetos de valor, para garantir que os ciclos da natureza fossem mantidos. A curiosidade excêntrica é que alguns registros indicam pequenas notas que parecem lembranças cotidianas, como não esquecer o milho para o altar, ou tocar tambor após a oferenda. Você imagina alguém rabiscando essas notas com a mesma pressa que um aluno anota lembretes de prova. Historiadores ainda discutem se todos os dias tinham oferendas obrigatórias ou se apenas dias especiais recebiam atenção ritual. O que você percebe é que mesmo nos dias comuns havia uma disciplina silenciosa que conectava pessoas, natureza e céu. Enquanto você se aconchega mais no travesseiro, percebe a beleza dessa rotina. Cada ação, cada pequeno gesto era parte de um todo maior. Era como um grande relógio que funcionava com devoção e atenção, ensinando paciência e ritmo, sem precisar de palavras. Você quase sorria ao pensar que, mesmo que as atividades fossem repetitivas, havia uma harmonia que acalmava o coração. E enquanto os olhos pesam e a respiração se torna lenta, você sente que essas anotações de oferenda se misturam com o seu próprio ritmo. Cada ciclo da agenda maia ecoa como uma canção de ninar ancestral,
lembrando que tudo tem seu tempo e seu lugar, e que você está seguro, protegido e pronto para deslizar para um sono profundo e tranquilo. Você sente os olhos pesando e a agenda cósmica avança para as anotações sobre o clima e as estações. Para os maias, entender a chuva, o vento e a seca era tão importante quanto qualquer lição de matemática ou ritual. Cada ciclo de chuva ou seca era registrado, como se fossem tarefas escolares obrigatórias. Hoje, observar a chuva, medir a umidade do solo, ajustar plantio de milho. Você imagina a cena, sacerdotes com pequenas ferramentas anotando cada detalhe, enquanto crianças correm ao redor sem perceber a importância desses registros. O calendário era, nesse sentido, também um manual de sobrevivência. Saber quando plantar, colher ou oferecer agradecimentos ao céu podia significar a diferença entre fartura e escassez. Você sente a tensão dessas responsabilidades, mas também a curiosidade de como eles conseguiam acompanhar tudo sem calculadora, sem relógio digital, apenas observando o céu e a natureza. Um fato histórico bem conhecido é que os maias desenvolviam métodos impressionantes para prever o clima e organizar plantios com base em ciclos astronômicos. A curiosidade excêntrica é que algumas anotações registravam até pequenas mudanças comportamentais de animais, como alertas de chuva ou seca, como observar formigas ou pássaros para adivinhar o tempo. Imagine ter que consultar o comportamento das formigas antes de entregar seu trabalho de ciências. Você provavelmente acharia estranho, mas para eles fazia todo sentido. Historiadores ainda discutem se essas observações eram usadas mais para propósitos agrícolas ou se tinham também um sentido simbólico e religioso. Você, deitado, sente que, na prática, talvez fossem uma mistura das duas coisas. Ciência, ritual e organização social fundidos em uma única agenda detalhada. Enquanto você se aconchega mais no travesseiro, percebe que essas anotações climáticas são uma forma de conexão com o mundo ao redor. Cada observação, cada registro, cria um ritmo contínuo que guia a vida da comunidade. É como se o calendário estivesse sussurrando: respira, observa, aprende e confia. E lentamente seu corpo se entrega ao peso do sono, embalado por esse fluxo regular de previsões, rituais e ciclos naturais. Você percebe que, assim como os maias confiavam no calendário para guiar suas vidas, você pode confiar no ritmo suave da noite, deixando que a respiração se torne profunda e tranquila, enquanto o mundo ao seu redor permanece seguro e constante. Você sente o travesseiro abraçando sua cabeça e percebe que a agenda cósmica agora te leva a uma parte mais introspectiva, reflexões sobre a passagem do tempo. Para os maias, o calendário não era apenas uma lista de tarefas e datas, mas também uma maneira de entender ciclos de vida, nascimento e morte, começo e término. Você se imagina sentado em silêncio, observando o movimento das estrelas e pensando sobre o próprio lugar dentro desses ciclos intermináveis. Como um aluno que finalmente percebe a importância de cada lição que a escola da vida oferece. Cada Bactum, cada Catum e cada Tum representava um estágio, como capítulos de um livro gigante que narrava o destino da comunidade e do cosmos. E enquanto você sente o peso do sono se aproximando, percebe a beleza dessa organização. Nada é desperdiçado, nada é perdido. Cada momento é registrado, cada evento é lembrado, e cada ciclo prepara o caminho para o próximo. Um fato histórico bem conhecido é que os maias acreditavam que o universo passava por ciclos repetitivos e que compreender esses ciclos era essencial para manter a harmonia do mundo. A curiosidade excêntrica é que alguns registros mostram que certos ciclos eram marcados com símbolos divertidos, quase como notas de humor inseridas pelos escribas para aliviar a seriedade do calendário. Você imagina alguém rabiscando uma carinha sorridente ao lado de um evento importante, como um lembrete de que até nas responsabilidades há espaço para a leveza. Historiadores ainda discutem se os maias viam ciclos como deterministas, nos quais tudo estava pré-ordenado, ou se havia espaço para escolhas humanas dentro desse ritmo celestial.
Para você, deitado, isso se traduz em uma sensação reconfortante. O tempo é vasto, estruturado e ao mesmo tempo flexível o suficiente para que cada vida encontre seu caminho dentro dele. Enquanto você se afunda mais no travesseiro, percebe que essa reflexão sobre o tempo ecoa na sua própria rotina. Cada respiração, cada batida do coração se encaixa nos ciclos que você acabou de imaginar, como se estivesse participando da própria agenda maia. E lentamente, essa sensação se transforma em paz. Cada ciclo concluído, cada página folheada, cada observação registrada, todos se unem para criar um ritmo tranquilo que embala seu corpo e sua mente, levando você a um sono calmo e sereno. Você já está quase completamente envolto pelo travesseiro, e a agenda cósmica chega à última sessão antes do fechamento. Aqui, ela se concentra na síntese de tudo, como viver dentro desses ciclos sem perder o senso de si mesmo. Para os maias, compreender o calendário era mais do que cumprir deveres ou rituais. Era aprender a navegar pelo tempo e pela comunidade, equilibrando obrigações com momentos de pausa e introspecção. Você se imagina caminhando por templos e praças, observando as pessoas cumprindo suas tarefas e refletindo sobre a dança entre responsabilidade e liberdade? Como um aluno que finalmente entende a razão de cada regra da escola. O calendário não era apenas uma ferramenta de controle, mas também um guia para harmonizar a vida com os ritmos naturais. Cada ciclo encerrado trazia aprendizado. Cada evento registrado ensinava paciência, disciplina e respeito pelo mundo ao redor. Você sente essa sabedoria silenciosa embalando sua mente, como uma canção suave que prepara para o descanso. Um fato histórico bem conhecido é que os maias combinavam observações astronômicas, rituais e agricultura para manter o equilíbrio da sociedade. A curiosidade excêntrica é que alguns templos e pirâmides tinham inscrições que funcionavam como lembretes visuais, quase como post-its de pedra, pequenas dicas de comportamento ou notas sobre datas importantes. Você imagina olhando para esses símbolos e pensando: "Ah, agora entendi por que não posso esquecer de dançar no dia do solstício." Historiadores ainda discutem se essas notas tinham apenas função prática ou se eram também educativas, transmitindo valores e ensinamentos à população. Para você, deitado e sentindo o peso do sono, parece claro. Era uma combinação de disciplina, cuidado e leveza. Como se o calendário maia fosse um professor paciente que nunca se irrita, mas sempre guia com firmeza e carinho. Enquanto você se aconchega, percebe que todo o aprendizado, cada ciclo, cada ritual e cada observação se unem para criar um ritmo sereno que te envolve. Há um conforto silencioso em saber que o tempo, embora organizado, é também gentil, permitindo que você encontre seu próprio espaço de calma dentro dele. E assim, você sente o corpo relaxar, os pensamentos se acalmarem, e o universo parecer inclinar-se suavemente para acompanhar seu sono. Como se todo o calendário maia estivesse sussurrando: "Está tudo certo, você está seguro, e o amanhã virá no seu tempo." Agora, você permite que a respiração se torne lenta e profunda, sentindo cada batida do coração suave marcar o ritmo do sono. A mente se solta, lembrando de todos os ciclos que percorreu nesta jornada, os deveres, as provas surpresa, os jogos, as celebrações e as observações silenciosas do céu. Cada detalhe, cada curiosidade e cada pequena anotação se combinam em um mosaico, que não precisa de pressa, porque tudo está no seu devido lugar. Você sente o corpo pesado, mas confortável, como se fosse abraçado pelo próprio universo. Cada sombra, cada som distante, cada brisa leve contribui para um ambiente seguro, protegido, onde nada precisa ser corrigido ou apressado. Os ciclos da agenda maia, antes cheios de disciplina e expectativa,
agora parecem como uma melodia suave, se repetindo sem pressa, embalando seu sono com uma cadência constante e reconfortante. Os pensamentos se tornam imagens calmas, templos silenciosos sob a luz do luar, campos de milho ondulando suavemente, estrelas que se movem no céu como lanternas tranquilas. Você percebe que, assim como o calendário maia organiza a vida, o próprio sono organiza a mente e o corpo, equilibrando energia e descanso. É um recarregamento de que há ritmo em tudo, e que ao se permitir relaxar, você participa de algo maior e gentil, mesmo que sem perceber. E lentamente você sente o peso do dia desaparecer, substituído por uma sensação de segurança, ordem e paz. Cada respiração se torna mais profunda, cada pensamento mais suave, e você se entrega completamente a essa tranquilidade, pronto para adormecer sem pressa, com a certeza de que o universo acompanha você em cada instante.